Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sul e Centro-Oeste. Hoje a gente tem o prazer aí de estar recebendo ela, Mábia Cristina Pinto. Mábia Cristine Pinto, ela que é natural de Xinguara, no Pará, tem aí apenas 36 anos, está uma menina aí na Super Mábia, solteira, olha aí pessoal, solteira, hein? E ela é filha aí do seu Diomar, mais a Dona Maria, e ela vai contar essa história toda pra gente, tô só traçando o perfil dela aqui. A Mábia que é formada em jornalismo lá em Gurupi, no Tocantins, na Universidade Regional de Gurupi. E ela é cooperada, associada e colaboradora do Cicobi. Mábia, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez em nosso estúdio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui presente com você. E obrigada pelo convite, né? Se não tivesse esse convite, essa busca pelo conhecimento, né, não daria certo. Mas muito obrigada e tenhamos aí um bom bate-papo para o dia. Com certeza. A honra, como eu disse, é muito grande em tê-la aqui, porque como você não atua especificamente aqui em Canarana, você atua na região e na regional do Cicobi, né? E você vai detalhar qual região é essa para a gente daqui a pouco. Então, a dificuldade de ter esse contato com você, ela existe, né? E quando a gente tem, existe essa possibilidade de a gente estar aqui conversando, realmente é muito bom, é uma honra. Mábia, nós temos duas perguntas padrão aqui no programa. A primeira é onde você se encontra aqui nessa situação que é também um encontro do Sul e Centro-Oeste. Você veio de onde, mora onde? Conta pra gente um pouco aí da sua origem. Maravilha. Como você falou, eu nasci então em Xinguara, no sul do Pará. Eu sou de uma família goiana, né? Meus pais são goianos e eles foram para o Pará. Lá eu nasci e aí depois que nasci ganhei o mundo, né? Saí para estudar, fazer faculdade, como você mencionou, em Gurupi, Tocantins. E nisso eu também trabalhei e morei, né, no Paraná, em duas regiões do Paraná. Depois eu voltei para o Pará, para uma região, a região de Paragominas, nordeste do estado, e de lá a empresa onde eu trabalhava, a cooperativa também, me trouxe para o Mato Grosso. E aí eu fui para Tangará da Serra inicialmente, depois eu me mudei e fui aí para o Cicobi em Primavera do Leste, onde atuo em Canarana. É tão engraçado que a minha contratação era para eu morar em Canarana. Passei uma semana aqui, aí eu voltei, a diretoria falou assim, não, a gente já mudou os planos para você, já vamos ampliar os horizontes, deixar você na sede em Primavera, dando suporte a toda a regional. E assim foi. Então, esse encontro tem bem a sua cara, né? Da região Sul com o Centro-Oeste, que você andou por Exatamente. todas, né? Aham, eu falo que eu sou uma paraense que toma chimarrão todos os dias, né? Legal. A outra pergunta padrão do nosso programa, Mábia, é o que você tem a ver com o agro? Então, eu sou de uma família do agro, né? Meus avós, meus pais, como eu falei, eles saíram do Goiás e foram para o Pará. E eles adquiriram terra no Pará e foi onde até meus pais se conheceram, que eram vizinhos de fazenda. Até meus 10 anos de idade morei em fazenda, né? 5 quilômetros da cidade, mas era na fazenda. Então, esse meio agro faz parte da minha vivência, né? Até hoje, meu pai trabalha nessa linha no agro. Lá na região é pecuária, né? Um pouco diferente daqui de Canarana, que está mais voltada ali aos grãos, né? Mas eu acho que essa ligação é muito forte desde quando nasci. Você falou pra gente que tem a sua formação em jornalismo, né? E é uma área, assim, que eu acho ela, nossa, uma área excepcional de trabalhar, porque você lida com um monte de situações, né? Cada dia é uma situação diferente, você acorda e fala, o meu dia vai ser diferente, porque não é como toda profissão, você está buscando informação, está levando informação, Não tem então rotina, né? é um trabalho sem rotina, é verdade. E eu gostaria que você contasse pra gente quando que deu o clique para você falar: "É isso que eu quero fazer, trabalhar com jornalismo". É muito engraçado essa minha história, porque na quarta série, a minha diretora da escola levou os alunos para o rádio da cidade para conhecer o espaço físico, né? O estúdio de rádio. E eu sou muito jovem, como você diz, né? Estou fazendo aí os meus 36 anos, só que
Na época, era o melhor estúdio, o melhor rádio da região. E aí nós fomos, a turminha inteira, e eu fui a aluna escolhida para falar no microfone. E aquilo já foi o máximo para mim, já adorei. E cheguei em casa, meus avós tinham assistido, meus pais e todo mundo. Então deu aquela emoção e eu falei assim: eu vou ser jornalista quando eu crescer. Aí as pessoas viam aquilo como uma brincadeira, sabe? Aí na escola a gente produzia um jornalzinho interno, uma brincadeira. Aí eu ia me destacando na área de redação, e aí eu ia gostando daquelas áreas, sabe? E aí eu sempre com aquela convicção, eu vou ser jornalista, eu vou fazer. E foi exatamente isso, assim. Aí lá no terceiro ano, na hora de fazer o vestibular, eu ainda fiz um único vestibular de engenharia, gente, que não tem nada a ver. Mas por causa da pressão de colegas, não da família. Porque no interior, né, eu morava no interior. E aí as pessoas falavam, fazer jornalismo você vai passar fome. Só existe Fátima Bernardes e William Bonner na época, né, que falavam. E aí eu falava assim, não, mas eu quero fazer. Aí minhas irmãs foram, eu tenho 2 irmãs, elas foram para a área da saúde. Aí eu até brincava, qualquer coisa elas me sustentam, mas eu quero ir para essa área. E assim eu fiz. Aí eu acho que pela pressão ali, eu pensei assim, vou fazer pelo menos um vestibular em outra área. Eu passei na primeira e segunda fase desse outro vestibular. Aí quando ia para a terceira fase, eu já tinha passado na faculdade de jornalismo, eu não quis nem saber de outra fase de engenharia. Já entrei na faculdade. E na faculdade foi até engraçado que o primeiro dia de aula sempre perguntavam isso, né? Qual o seu objetivo em escolher o curso? E aí eu sempre falava, era meu sonho, eu tô fazendo por amor, tá? E aí tinha colegas que respondiam assim, eu tentei direito, não passei, tô aqui em jornalismo. Eu falava assim, pra acabar mesmo. Então acho que esse amor pela profissão veio desde pequena mesmo. E você iniciou em qual área do jornalismo? Rádio, TV? Bom, você começou lá, a sua motivação inicial foi o rádio, mas você chegou a passar por alguma emissora? Sim, no período de faculdade ainda, no meu segundo período, já teve um processo seletivo para estagiário da Agência Experimental de Jornalismo e Publicidade da faculdade. E eu já passei nessa seletiva. Eram 2 vagas e eu fui uma das que passei, então eu fiquei quase que a faculdade inteira dentro dessa agência. A agência, eu estava trabalhando junto com meus professores, então ali eu comecei a aprender de tudo. Ter essa linha da fotografia, essa linha editorial. Lá nós trabalhávamos muito o online, porque estava surgindo. Eu falo assim, eu sou nova, mas é porque a tecnologia, ela é muito recente. Então, estava iniciando o online. A gente fazia os eventos, até falava que era semi-online, porque a gente ia lá, fazia e ia para o estúdio postar, porque antes não tinha link ao vivo, né? Nessa época. Então, eu comecei desse jeito, só que antes de finalizar a faculdade, no meu último ano, eu fui trabalhar na TV. Aí eu fiquei 1 ano na rede TV, eu comecei como repórter e acabei fazendo apresentação também. Aí a TV foi onde eu fiquei muito tempo, que eu fiquei na TV no Tocantins, né, no Pará. No Pará já foi na Record. E depois eu fui para o Paraná também, fui para a TV. E aí só depois de ter passado por tudo isso que eu entrei na assessoria de comunicação, onde estou até hoje. Dentro da sua área de jornalismo, Mábia, qual é a que você acha que você mais se define? Você é criativa, comunicativa? Olha, tem um perfil psicológico que a gente faz, analisa, e eu sou totalmente comunicação, totalmente comunicativa. Então, eu entro nessa linha e é tão interessante que onde eu trabalho atualmente, que é no Sicoob, a gente tem uma equipe para criação, onde a gente debate juntos, mas quando a gente faz qualquer produto, eu tenho os colegas que ficam por trás das câmeras e eu fico para frente da câmera. Então, acho que tem a ver aí com esse perfil que foi desenvolvido. Legal.
não é, a entrevista não é comigo, mas só para a gente fazer esse comparativo, né? Eu sou da área criativa. Então, por exemplo, tudo que você está vendo aqui foi criação minha, né? Obviamente que teve algumas cópias, né? A gente copiou de algum lugar. Isso é muito importante, porque nada se cria, tudo se copia ou se reconstrói, né? Sim. A gente se recria. Se adapta É também. interessante. E hoje é isso, né? Para você ver o tanto de, exemplo, podcasts que existem. Se você não ficar assistindo outros, analisando outros, você não vai conseguir também ter nem visão, ideias para criar o seu e deixar no seu jeitinho. É uma referência, né? Exatamente, precisamos de referência. Mábia, na sua profissão, a gente falava agorinha sobre rotina, né? O que mais te motiva? Exatamente, não ter rotina. Tem gente que fala assim, como que você aguenta viajar tanto? Eu falo, faz parte, eu adoro. Desde esse período de faculdade, eu não lembro de ter ficado estagnada em um único local, assim, de trabalho, focado só ali. Sempre estou viajando, estou sempre atendendo e conhecendo novas pessoas, analisando novos mercados. Eu acho que isso motiva bastante, porque hoje estamos numa área de atuação, hoje, né, atualmente no meu trabalho, em 2 estados, que é o Pará e aqui no Mato Grosso. E são 15 cidades diferentes. Só para ter noção, somente no estado do Mato Grosso a gente já vê a diferença, né? Eu vou tirar como exemplo um brinde. Uma cuia de chimarrão sai muito bem aqui em Canarana, mas eu tenho que ter essa visão que lá em Jaciara, Jucimeira, na região do Vale de São Lourenço, lá não sai, porque é outra colonização, uma outra cultura. Então, analisar esses perfis é muito interessante, eu gosto bastante, porque não é só em um brinde, é na forma de se comunicar também. Então, isso me agrada bastante. Inclusive, uma das coisas que me atraiu no Sicoob, mesmo antes de ser cooperado, associado, é justamente esse atendimento que é diferente do Sicoob, né? A gente está acostumado com outras agências bancárias, outras empresas, e no Sicoob realmente a gente chega lá, parece que a gente está na extensão da nossa casa. Pelo menos eu me sinto assim, né? E é tão interessante que você disse aí, extensão da casa. Uma vez, um senhor, ele até se aposentou num banco do Brasil, e lá tem um outro ritmo, né? Outra forma de trabalho. Um dia ele chegou assim, questionou, por que que as pessoas vêm tanto no banheiro aqui? Aí eu olhei assim, né? Olha que pergunta, né? Sim. Aí eu falei assim, porque as pessoas se sentem em casa. Você só vai no banheiro de onde você se sente em casa. Até uma visita, se você vai num lugar, você tá meio apertado, mas você não tem intimidade, você nem vai por um certo receio, vergonha. E por que que ali no Sicoob as pessoas sentem à vontade? É por isso que vai lá, toma um café, vai no banheiro, se sente amigo de todo mundo, e isso é o que a gente tenta passar para todos, é isso. Eu tenho esse problema de ir no banheiro, a não ser em casa. Eu vou ter que fazer esse teste lá no Sicoob. Ai, ai. Mábia, toda profissão tem situações inusitadas, situações engraçadas. Eu acredito que... Acredito não, eu faço parte dessa área de comunicação e já passei N situações, né? Queria que você contasse uma sua. Nossa, eu acho que eu tenho tantos perrengues na vida, gente. Então, eu acho que na época de TV era quando mais tinha. Talvez seja pela idade, um pouco mais imatura, então eu acabava tendo bastante perrengue. Esses perrengues de chegar. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e não sei porque era link, né? Link ao vivo. Aí eu cheguei, oi, estou ao lado da dona José Maria. Aí ela, para tudo. José Maria, meu pai, ele faleceu, eu sou a Maria José. Meu Deus, eu falei, nossa, que perrengue. E ao vivo, eu falei, ai, que fiasco. Já teve situações, inclusive, recentemente eu passei por Gurupi e me veio essa lembrança. Eu fui fazer um outro ao vivo para o Jornal de Meio-Dia, falando das chuvas, né? A chuvarada lá estava muito forte. Eu estava numa rotatória onde tem o nome, o letreiro da cidade, bem, bem certo. Ia lá gravando, com sombrinha, aquela cena bem, bem emblemática mesmo, lá com a sombrinha, falando das chuvas e tal. Passa um carro que me lavou de água, assim, empoçada.
Então, assim, são situações, perrengues que já passei na profissão e fazer o quê, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu que já estou com 20 anos a mais do que você, nossa, a gente tem cada história para contar, cada pérola. Mábia, vamos falar agora de um assunto importante para todos nós, que é a família. Eu queria que você definisse para você o que é a família. Nossa, é muito forte, né? Eu acho que é meu tudo, assim. E ao mesmo tempo as pessoas perguntam, mas como assim? Você é a família, é sua base, é seu tudo e você está longe. Mas é porque eles são tão fortes, a nossa relação é tão boa, que eu não me sinto sozinha mesmo estando longe, né? Eu acho que meus pais, o que eles puderam, eles doaram pra gente, eu e minhas irmãs. Então, eles deram pra gente, assim, coisas muito importantes que fazem a diferença pra gente hoje, que é a dignidade, eles nos deram educação, claro que isso é muito importante, mas também nos ensinaram muitos valores, nos deram uma religião. Eu e minha família, nós somos católicos, assim, e assim, a gente busca Deus em tudo, né? Eu acho que isso é muito importante a gente frisar. E assim, os ensinamentos, o que é certo, o que é errado. Então, hoje, eu vejo que eles se sentem seguros em me ver longe, porque eles sabem assim, não, se ela tá fazendo algo de errado, é sabendo, porque ensinar eu ensinei, né, naquela ideia. Então, a família é muito forte, muito importante para mim. Vira e mexe, eu me pego pensando, gente, se eu perder um deles, o que que vai acontecer? Porque eu ainda não estou preparada para esse momento, de tão importante que é. Aí entra aquela frase, né? Não sei se ela existe, mas se não existe, vamos criar agora. É a distância que nos une. É mais ou menos isso, aham, porque família também, quando tá junto todo dia, sempre tem os perrengues, as briguinhas, as tretas. Mas assim, é bem gostoso essa nossa relação. A gente tem que se falar todos os dias. Eu com meus pais, eu com minhas irmãs. E é uma família muito unida também, né? Meus tios. Recentemente eu perdi meu avô. Meu avô tem 5 meses, mais ou menos, que eu o perdi. Mas assim, ele foi de uma forma muito tranquila também. Eu acho que até isso, até a perca do meu avô passou muito ensinamento, sabe? Uhum. Ele sentou para assistir a missa da televisão e infartou caladinho ali, ninguém nem percebeu. Minha avó levantou para tomar pegar um café e viu que ele já tinha partido. Então, até isso mostra, né? Que sabedoria, o que a gente aprende com isso? Que se ele foi nessa paz, é que ele deixou uma família unida, deixou o seu legado. Então, isso deixa uma inspiração muito forte na gente, sabe? Justamente. A família não tem que falar, não tem explicação, é muito forte. Fábio, para encerrar, futuro, o que que você projeta para o futuro? Profissionalmente, você já alcançou aquilo que você almejava? Porque quando a gente começa a traçar a nossa vida, a gente estabelece metas, objetivos para realizar os nossos sonhos, né? Os seus já foram alcançados? Já realizou seus sonhos ou você tem projetos para o futuro? Ah, projetos a gente sempre tem, né? Ideias a gente sempre pensa, mas hoje eu tô muito feliz na minha profissão, muito feliz profissionalmente. E eu tenho um diretor que ele fala muito assim: no dia que você acordar e sentir assim, hoje eu não tenho problema para resolver, para tudo que sua vida tá um problema já, assim, você já tá ali numa acomodação. E quando a gente se acomoda, parece que perde um pouco do brilho, né, da essência ali, você parece que para de sonhar. Então, assim, hoje eu estou muito, muito feliz na minha área, no cargo que eu ocupo, que eu assumi, com os colegas, com os desafios que tem. Então, hoje eu me sinto bem realizada, mas a gente nunca para. Então, o desafio tem todos os dias e tem muita coisa ainda pela frente que eu ainda penso em fazer, ideias, projetos, sempre tem. Para encerrar, Mábia, deixa suas redes sociais aí para os interessados, já que você passou o perfil e você está solteira. Ah, é? Então, eu tô solteira sem ser casada, mas eu tenho namorado. Dá como é que é? Uma dica? Dá uma colher de chá aí pra rapaziada, mas não teve jeito, né?
Fábio, obrigado. Ah, Olha, a gente já pegou o seu autógrafo aqui, né? Depois a gente vai postar ali as imagens, você autografando a nossa mesa. A gente mais uma vez agradece a sua presença aqui e a gente vai ter muitos bate-papos para fazer, porque a gente falou hoje de você, né? Mas aí temos o trabalho para ser colocado aí, muitas novidades eu acredito que você vai estar trazendo, até porque isso faz parte dos projetos futuros, não só seus, mas também da empresa, né? E obviamente que você vai estar vindo aqui falar disso pra gente. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. nossa, eu que agradeço. É um bate-papo super saudável, super tranquilo, muito bom de se realizar. Parabéns pela iniciativa, porque não é fácil. Eu falava sempre isso. Nesse meio termo eu não falei que eu tive um jornal, tá? O jornal impresso, fiquei com ele ainda 4 anos, quase 4 anos. E é uma fala que eu tinha que eu vejo em você, que eu vejo na realidade até hoje. Fazer jornal não é fácil. Fazer jornal no interior é quase que impossível, né? É muito complicado, porque a gente sabe que a gente depende muito dos apoiadores e isso não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Então, parabéns por você ter tido essa ideia. A ideia do podcast é ótima, tá super atual. A gente tá fácil, tá acessível, né? Então, assim, parabéns, obrigada pelo convite, por estar aqui. Como você falou, hoje eu falei da minha vida pessoal, mas vamos voltar aqui para falar um pouquinho do trabalho, um pouquinho da cooperativa, passar para as pessoas o que é o cooperativismo, que eu acho fantástico. É uma linha, assim, de trabalho que eu entrei e que eu não quero mais sair, de tanto que eu acho interessante a forma de se trabalhar com cooperativa, né? Cooperativista. Então, isso me agrada muito. Então, parabéns. E quando a gente fala em honra em receber você, como eu falei no começo, realmente ela é verdadeira, porque eu acredito que um dia essa história desse estúdio e desse programa, ela será contada Com certeza. e você faz parte disso. Eu faço parte e vou ter o prazer e a honra de poder falar dessa emoção que você falou agora. E porque isso aqui é só um projeto, né? É uma sementinha que a gente acredita que vai dar uma boa colheita. E para que isso aconteça, tem as chuvas. E no dia de chuva é meio difícil, né? Vem as tormentas, os problemas, mas a gente colhe. E é isso que eu desejo para vocês. Essa uma boa colheita e que seja tudo de bom para vocês.